Hoje nós trataremos do regime das incapacidades no direito civil brasileiro. Eu acredito que este é o primeiro vídeo em que nós trataremos especificamente do regime das incapacidades, né? Bom, e a pergunta que nós buscaremos responder é a seguinte, está no título do vídeo. É possível a declaração de incapacidade absoluta no curso do processo? Bom, essa é uma pergunta capciosa, porque, bom, se existe previsão de incapacidade absoluta no Código Civil, então, em tese, ela pode ser declarada no curso do processo, né? Mas nós veremos que nós responderemos esta pergunta com uma segunda pergunta que será feita mais adiante e que foi objeto deste recurso especial 1927423 de São Paulo. Tá? Então, em tese, obviamente, é possível, mas nós queremos responder esta pergunta diante de um contexto específico que ficará mais claro adiante. Bom, além deste recurso especial que eu acabei de mencionar, nós também utilizaremos, obviamente, no Código Civil, que é onde nós temos ali nos seus artigos 3º e 4º o regime das incapacidades, e a Lei 13.146 de 2016, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou substancialmente o regime das incapacidades presente no Código Civil. Bom, eu só não me recordo se o EPD é de 2015 ou de 2016. Tá? Então essa é a única ressalva que eu faço aqui no início do vídeo. Bom, o regime das incapacidades, portanto, como eu já disse, encontra-se nos artigos 3º e 4º do Código Civil. O artigo 3º traz o regime da incapacidade absoluta e o artigo 4º o regime da incapacidade relativa. Artigo 3º do Código Civil: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Portanto, esta é a única hipótese de incapacidade absoluta no direito brasileiro, menor de 16 anos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência eliminou os incisos que este artigo 3º trazia. Então, antes do EPD, nós tínhamos outras hipóteses de incapacidade absoluta. Essas hipóteses foram eliminadas, portanto, não subsistem mais. Há apenas esta única hipótese trazida pelo caput do artigo 3º. O artigo 4º trata, portanto, da incapacidade relativa. Bom, são incapazes relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os ébrios habituais e viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade, e, inciso 4, os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Então vejam, este é o regime das incapacidades no direito brasileiro. Então, falou em incapacidade, você tem que correr para os artigos 3º e 4º do Código Civil. Tá? É nestes artigos que nós encontramos o regime das incapacidades, as hipóteses de incapacidade, tanto relativa quanto de incapacidade absoluta. Bom, e a pergunta que complementa a pergunta título deste vídeo é a seguinte, que foi objeto do recurso especial julgado recentemente pelo STJ. Adulto que por causa permanente encontra-se inapto para gerir sua pessoa e seus bens, pode ser declarado como absolutamente incapaz? Veja, aqui nós estamos falando de um adulto que por causa permanente não consegue gerir a sua pessoa e seus bens. Então vejam que esta hipótese, por essa descrição, não se enquadra no inciso 3 do artigo 4º do Código Civil, que fala aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Então, nós não estamos diante de um caso que a pessoa não consegue exprimir a sua vontade apenas.
ela é absolutamente inapta para gerir a sua pessoa e os seus bens. Então não se trata apenas de manifestação de vontade, né? Por essa pergunta trazida ali neste recurso especial, né, nós podemos concluir que nós não estamos diante de um caso apenas de expressão da vontade. É um caso mais severo do que este e que, portanto, não se enquadra naquele inciso 3 do artigo 4º. E a pergunta é, nesta situação, nesta condição, a pessoa pode ser declarada como absolutamente incapaz? A resposta é não. Não pode. Porque a incapacidade absoluta, como visto agora há pouco, pela redação do artigo 3º do Código Civil, a incapacidade absoluta tem como critério único o etário. O etário. Só é absolutamente incapaz no direito brasileiro o menor de 16 anos. É a única hipótese. É a única hipótese. Fora o menor de 16 anos, a pessoa ou é capaz ou é relativamente incapaz. A incapacidade absoluta é restrita aos menores de 16 anos. Certo? Então, este sujeito, esta pessoa que por causa permanente não consegue gerir a sua própria pessoa e seus bens, não pode ser declarada como absolutamente incapaz. Porque ela é adulta. Então, ela não é, obviamente, menor de 16 anos. E não sendo menor de 16 anos, ela não pode ser declarada como absolutamente incapaz. Bom, e qual é a solução, portanto? Qual é a solução? O que nós podemos fazer, então, em relação a esta pessoa adulta que não tem aptidão para gerir a sua própria pessoa e os seus bens? Bom, a solução trazida pelo próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, ao alterar ali o regime das incapacidades, é instituir a curatela. Né, instituir a curatela. E dali nós temos uma série de dispositivos, ali por volta do artigo 80, 84, 85 do BPD, que tratam da curatela. Né? Então, mas aqui eu busco destacar para vocês especificamente o parágrafo 3º do artigo 84 do BPD, né, que trata ali da curatela e deixa essa situação da curatela bastante evidenciada. Tá? Bom, o que diz, portanto, o artigo 3º? A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária. Isso é interessante. A curatela é uma medida protetiva, né, à pessoa com deficiência, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo possível. Então, este parágrafo 3º do artigo 84 do EPD é muito interessante e muito importante quando nós tratamos da curatela da pessoa com deficiência. Essa é a solução. Essa é a solução. Né? Então, um adulto inapto para gerir a sua própria pessoa, para gerir os seus bens, fica sujeito à curatela. Ele não é absolutamente incapaz. Isso tem que ficar muito claro. Ele não é absolutamente incapaz. Mas a ele pode ser aplicado como medida protetiva a curatela, que durará o menor tempo possível. Então, este parágrafo 3º é muito interessante, né? E ele traz ali uma clareza bastante especial sobre este instituto da curatela. Claro que é importante que se continue ali a leitura destes artigos, o artigo 85 também é importante, tá? Mas essa é a solução trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência ao alterar o regime das incapacidades.